Franklin, no capítulo 2, a gente vê o autor abordando justamente o que é um sermão que apresenta Cristo, né? Ele vai falar sobre como preparar um sermão que apresenta Cristo. Mas como é isso? Como é isso? Esse é o desafio que o Clowney coloca para a gente no capítulo 2. Né? A ideia aqui é que o sermão que apresenta Cristo é um sermão onde Cristo fala. E esse é um desafio para a gente. Mas como assim Cristo fala? Eu acho bom a gente dar um parêntese aqui, perdão por lhe cortar, porque aí alguma pessoa pode pensar, mas tem que Cristo falar ao invés do pregador, é uma voz, né? Como assim Cristo falar? A ideia aqui é que o pregador ele vai destacar o texto com tanta ênfase na sua estrutura histórico-redentiva que no final o que se tem não é a mera opinião, mera palavra do pregador, mas o próprio Cristo é apresentado para a comunidade por meio daquele sermão. Né? Então, no capítulo 2, o Clowney até faz um desafio, né, de preparar o sermão na presença de Cristo, de tal forma que quando o sermão for apresentado, o que o ouvinte, aquela pessoa, o homem e a mulher que ouve a pregação do sermão, o que aquela pessoa vai ter, na verdade, é a experiência da própria presença de Cristo sendo comunicada naquele sermão. Né? Então, a ideia aqui é não só colocar o texto do Antigo Testamento dentro do seu contexto bíblico-teológico, isto é, a ideia da história redentiva, mas preparar o sermão na presença de Cristo, de tal forma que aquele que ouve a pregação possa ouvir a voz de Cristo e ser apresentada a própria presença de Cristo. Né? Ele até coloca uma experiência que ele teve no encontro com estudantes na Áustria, né? Que ao final do sermão as pessoas não queriam sair daquele ambiente. Ele desceu para fazer a refeição dele, mas aqueles que ouviam não desceram, continuaram naquele ambiente orando, alguns de joelhos, né? Porque eles sabiam que eles estavam na presença de Cristo, eles experimentaram a própria presença de Cristo, comunicada por meio do sermão, que foi preparado na presença de Cristo e por meio do qual o próprio Cristo falou àquela comunidade. Né? Eu gosto muito de uma frase de Calvino, que ele diz que a tarefa do pregador é pregar com tanta vivacidade, de tal forma que quando ele prega, é como se o Cristo crucificado, sepultado e ressurreto fosse retratado diante da comunidade. E aí Calvino continua, né? Se o pregador conseguir fazer isso, aquela comunidade não precisa mais de vitrais, não precisa mais de estátuas, Cristo de fato vai ser apresentado para aquela comunidade. Então, o Clowney coloca esse desafio para a gente, né? De verdadeiro desafio. Pregar apresentando Cristo no Antigo Testamento. De tal forma que o sermão não só tenha sido preparado à presença de Cristo, mas as pessoas sejam de fato confrontadas com a presença bendita do Salvador naquele sermão.